E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vindo de volta ao Lembrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Vamos falar dessa obsessão que foi criada, que foi implantada na nossa cabeça como torcedor santista, dessa necessidade, esse fantasma do tal meia armador, desse camisa 10, o meia de articulação, o homem inteligente, todas essas denominações que deram para essa tal falta desse jogador que tantos imploram para ter na Vila Belmiro. O Falcão deu uma resposta para o De Olho no Peixe, o vídeo eu vou colocar aqui para vocês acompanharem, que foi perfeita, perfeita, e por isso que eu resolvi vir gravar esse vídeo aqui, tá? Tá chegando agora, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, comente no conteúdo. Tô há 6, 7 dias sem gravar vídeo aqui, teve meu aniversário, eu tô resolvendo algumas coisas pessoais aí que tá me tomando um tempão, então tá com menos vídeo do que deveria. Uma falha minha, eu peço desculpas para vocês aí, e aí eu vou tentar ter mais regularidade aqui nos conteúdos, tá? Tô gravando no StreamYard hoje, então a qualidade da imagem não vai ficar tão boa assim. Então vamos lá. Para que tem essa necessidade tão grande desse meia armador? Que esse cara vai fazer o Marcos Leonardo fazer o dobro de gols? Qual que é a ideia disso? Com isso, a resposta que o Falcão deu para o Voney Lima do Esporte por Esporte no vídeo do De Olho no Peixe. Obrigado, De Olho no Peixe, por disponibilizar as imagens. Inscreva-se no De Olho no Peixe. Vamos lá. Cadê? Tá aqui, Falcão. Vamos dar o play aqui na pergunta do Voney Lima. Falcão, torcedor santista, né, a gente percebe, né, no dia a dia, o quanto ele tem desejo de um jogador, de um meia, né, aquele meia que o cara que faz a diferença ali no meio campo, aquele cara que chega no ataque, serve os atacantes. O Santos corre especificamente atrás de um jogador para essa função? Pois é, né? A gente tem que saber o que é meia, né? O que significa o meia? O que faria esse meia, né? Para que a gente possa responder um pouco mais com mais consistência a pergunta, né? Se fala de meia, jogador criativo, você pode ter um criativo na lateral. Perfeito. Né? Posso dar dois exemplos de jogadores que foram extraordinários no Brasil durante o período que estiveram em condições de jogar: Daniel Alves e Marcelo. Você com dois jogadores assim, ou um ou outro, foi o que aconteceu sempre no Real Madrid, e o Daniel também lá no Barcelona, jogadores que organizavam o jogo sem ser o meia de ligação. A gente pega aí alguns times do mundo, Liverpool foi o melhor time do mundo nos 2, 3 anos aí, não tem meia de ligação. Então, isso é um pouquinho utópico, isso é um pouquinho. Esses são alguns vícios do futebol. Por exemplo, se o goleiro dá um chutão, aí isso é a ilusão de 10 segundos que a bola volta de novo. Então, tem algumas coisas no futebol que a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe como funciona, evidentemente, mas a gente tem que criar situações. Eu tenho visto falar em meia, mas, sabe, o Santos tem suas limitações, né? E o Santos buscou jogadores, não foi um investimento barato, porque são jogadores qualificados, os 4 que chegaram. Daqui para frente ele vai falar da dificuldade do Santos no mercado, não é a parte que me interessa. Então vamos lá. Para que essa obsessão nesse camisa 10? Esse Lucas Lima que foi em 2016? De lá para cá a gente não teve mais esse homem. Quais times no Brasil hoje tem esse jogador? Tem o Flamengo lá com a Arrascaeta, mas que cai muito pela ponta. Não é um cara que fica só pifando o Gabigol e o Pedro. Que no Flamengo, o Dorival jogava com 2 homens de referência na área, com 4 homens no meio. Ou seja, o meio de campo tá preenchido, tá recheado. O Brasil perde da Croácia na Copa do Mundo agora em 2022 porque não teve o volume no meio de campo. Você não precisa só de um homem que construa a jogada. Você precisa de 3 homens que destrua o ataque adversário e que arme o jogo para o seu time. E é isso que o Odair Helman enxerga para o Santos. É por isso que eu falei aqui que o Dodge deve ter grandes chances com o Odair Helman. Rodrigo Fernandes, ele é bom homem que desmarca, que desarma a jogada e faz lançamentos longos. O Dodge, ele rouba a bola e entrega essa bola para frente. Você vai ter, com certeza, se não for vendido, Zanocelo, como pode ser esse terceiro homem de meio de campo. Você pode ter Sandri ali para reforçar o meio de campo. Você pode ter o Sandri Zanocelo, o Carabarral, ele é a questão mais do futebol dele, mas teve bons números ainda em 2022. Acho que na mão do Odair é um jogador que a gente pode ficar de olho, tá? Diferente de Angulo e Johan Julio, que precisavam sair como saíram, e isso prova, né? É um atestado de incapacidade do Dracena, do Bustos e até do Rueda, que validou essas contratações. Carabarral um pouco diferente.
Então, esses jogadores que vão dar essa sustentação no meio de campo. Não são 3 volantes defensivos que eu tô falando. Tô falando de 3 volantes que ajudam a armar e desarmar o jogo. E aí, você vai ter pelas pontas as qualidades. Você vai ter o Ângelo, que pode armar jogo, foi o maior assistente, o maior garçom em 2022. Você pode ter o Soteldo numa ponta para armar esse jogo. Se o jogo tiver, se o jogo tiver uma característica, o Santos precisa atacar mais, você pode colocar o Soteldo no meio para fazer essa função. Você pode colocar Speed Mendonça e Ângelo e Marcos Leonardo. Você pode montar esse esquema, mas não é um esquema vencedor. Não é o esquema de 2018 para cá. O Brasil contra a Bélgica perde no meio de campo. Perde de novo no meio de campo contra a Croácia. Vou dar um exemplo aqui, eu separei aqui a escalação da final da Copa do Mundo. O meio de campo da Argentina foi com Depou, não é meio armador. Enzo Fernandes, não é meio armador. McAllister, não é meio armador. Você tem Messi numa ponta, Di Maria na outra e Julián Álvares no meio. Você concentra no meio de campo homens que roubam a bola e dá para o Messi aqui pela ponta, ele arma. E ele com liberdade vai pelo meio, pode armar pelo meio também, com outros jogadores cobrindo a ponta. Vamos pegar como exemplo a França. Você tem no meio de campo ali o Tchouaméni, que é volante, Rabiot, segundo volante, você tem o Griezmann, que pegava a bola na defesa, jogando como segundo volante. Quem armava, quem dava a engrenagem para a França era Mbappé e Dembélé pelas pontas. O jogo foi feito pelas pontas. Vamos pegar a Croácia, que ganhou do Brasil, meio de campo com Brozovic, Kovacic e Luka Modric. O Modric pega a bola nos zagueiros, ele tem 37 anos, não tem mais aquele gás para ficar. E aí você pega o exemplo do Brasil. O Brasil tem quem? Casemiro, Paquetá e Neymar. O Neymar nesse terceiro homem de meio de campo e o Tite colocando 2 pontas extremos ali, o Rafinha e o Vinícius Júnior, ele deixa o meio de campo enfraquecido e o Brasil perde ali. Então esse camisa 10, que tanto, toda hora esse fantasma, e o camisa 10, e o meia de ligação, não é necessário para o futebol atual. E se tiver um jogo que precise disso, o Santos tem o Soteldo que pode fazer isso, tem o Ângelo que pode fazer isso. Tem jogadores capazes de tentar, de fazer essa articulação. Kevin De Bruyne, claro que a gente está falando de jogadores que têm uma qualidade acima do normal, lá da Europa e das seleções. Mas aqui, na seleção argentina, você tem jogadores que eram comuns até outro dia. Estou falando aqui do McAllister, Enzo Fernandes, Depou teve uma oscilação. Então, não, eu duvido muito que Sanches, que teve um problema cardíaco, aí parece, está com os exames alterados, dê tudo certo para o Sanches, mas Sanches, Ed Carlos, esses jogadores provavelmente não tenham chances com o Odair Hellmann. O Odair Hellmann está dando a entender que o time dele vai jogar com 3 homens de meio de campo, 3 homens, como se fosse o Diego Pituca, que rouba a bola e entrega a bola. Rouba a bola e entrega a bola. Vamos trazer para o basquete. Quem viu o The Last Dance lá do Michael Jordan, é mais ou menos como que é o nome do cabeludinho lá? Esqueci o doidinho lá que pintava o cabelo lá. Vou lembrar o nome dele já. O cara que rouba a bola e entrega a bola, ele não quer a bola. É um cara assim, para esse futebol moderno que está sendo jogado hoje. Então, vamos parar, por favor, torcedor e torcedora, com esse papo de e o Favarelli, e o fulano de tal. Isso aqui. Não, o futebol não está sendo mais jogado assim. Não está sendo mais jogado assim. E a seleção que jogou assim, perdeu. Foi a seleção brasileira. Então, não é tão necessário sofrermos tanto pelos camisas 10. A gente pode pedir outros jogadores que podem dar esse auxílio. A gente tem o Natan, como na lateral, vai bastante ao fundo, pode armar jogada. Tem o Lucas Pires, vai bastante ao fundo, pode armar jogada. Soteldo, Ângelo. São outras saídas. O meio de campo mudou no futebol moderno. É isso, pessoal. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.